das perguntas que mais fazem pra gente, principalmente depois do vídeo que eu fiz sobre plano de saúde para o seu pet aqui nos Estados Unidos, uma das perguntas campeãs é: mas eu consigo levar o meu gato ou o meu cachorrinho para os Estados Unidos? Então, nesse vídeo de hoje, fica até o final que a gente vai falar que é possível sim, vamos dar algumas dicas. Fala, meu povo! O assunto de hoje vai ser um assunto bem legal e um assunto também que muitas pessoas perguntam pra gente, que é sobre como trazer o seu pet para os Estados Unidos. Então eu vou falar mais ou menos um passo a passo, algumas coisas de como funciona, e vale lembrar que estou falando tudo de acordo com a data de hoje. Nós estamos no mês de julho de 2020. Por quê? Porque pode ser que algumas regrinhas, algumas datas mudem na data que você estiver viajando. Então, por isso que é bom vocês sempre se informarem no site das companhias, ou então eles sempre disponibilizam um telefone que você pode estar ligando e tirar todas as dúvidas, o que é muito legal. Então, eu vou falar um passo a passo mais ou menos de como funciona, para dar uma luz para vocês já irem se organizar. Para você viajar com seu cachorro ou com seu gato, vocês têm que se planejar com antecedência, sendo morar nos Estados Unidos, sendo vir para morar mesmo, ou para turismo. Se você quer levar o seu cachorrinho, que você não quer deixar no hotel, enfim, quer que ele faça parte da sua viagem. É possível? É possível. Mas eu vou falar, então fica até o final desse vídeo que eu vou dar detalhes para vocês para tirar um pouco da dúvida. O primeiro passo, que é o passo mais importante, é vocês procurarem uma companhia aérea, ler sobre elas e ver se vocês se adequam. Então você está procurando passagens mais baratas para o passageiro, então vocês vão procurar, enfim. Escolha uma companhia aérea. Não são todas que fazem transporte de animais, mas grande parte faz. A Latam, por exemplo, eu sei que faz. A Delta eu sei que faz. A American Airlines também eu sei que faz. Na data de hoje. Por que é importante vocês verem com antecedência? Porque a maioria dos voos, se não todos os voos, só pode transportar até 3 pets por voo. Então, se organizem, porque pode ser que vocês cheguem no aeroporto, já tenha mais e vocês não consigam embarcar. Por isso também que eles pedem, quando você for, um ponto importante, quando vocês forem chegar para fazer o check-in, cheguem com 3 horas no mínimo de antecedência, que é para vocês se organizarem e também dar um tempo do cachorro se familiarizar com aquele ambiente de aeroporto. Então, o primeiro passo, a primeira dica que eu dou é essa, para vocês procurarem companhia aérea, e normalmente eles pedem, depois que você compra a passagem, liga para lá, confirma certinho: olha, eu tô indo viajar com o meu gatinho, com o meu cachorro, tá tudo certo, data tal, nananã, para se organizar e não ter nenhum susto. Vale lembrar que para transportar o seu pet num avião que carrega pessoas para viagens, você só pode levar ou um gato ou um cachorro. Isso aí eu acho que é 100% das companhias aéreas. Então, também se você tem um furão ou se você tem um pouquinho da Índia, enfim, você não pode transportar eles desta maneira. Deve ter outras, de barco, navio, devem ter outras maneiras. Só que para viajar de avião, somente com seu gato ou seu cachorro. Uma dica número 2 que eu quero dar aqui para vocês é sobre a carteira de vacinação. Claro que existem inúmeras vacinas que eu sei que o seu gatinho ou seu cachorro tomam ao longo da vida, mas para os Estados Unidos, por exemplo, vocês não podem viajar com seu animal com menos de 4 meses, porque até os 4 meses, se eu não me engano, é onde ele toma as vacinas mais importantes. E óbvio que a vacina imprescindível, que você não viaja com seu pet sem elas, é a antirrábica. Então, vocês precisam, e a antirrábica tem que ser tomada até um mês antes da viagem. Então, se você for viajar daqui a 20 dias, você não pode já dar a vacina nele hoje para viajar daqui a 20 dias. Então, por isso que é importante a organização. A antirrábica você tem que ter dado até um mês antes da data da sua viagem. Então, tenham em dia sempre a carteira de vacinação do seu pet, sempre atualizada, avisa já para o seu veterinário, que isso é muito importante. Uma outra dica é sobre o atestado de saúde do seu pet, tá? Se a sua viagem é daqui a 10 dias, dentro desses 10 dias tem que estar o atestado válido para 10 dias, até 10 dias antes da viagem. Então, o que significa isso? O seu veterinário, o veterinário do seu pet, ele tem que fazer um atestado falando do bom estado de saúde do seu pet, falando que ele tem um comportamento dócil, relatando como que ele está de saúde, porque isso é importante para o seu pet, para a saúde do seu pet também, né? Para ele
tem condições de viajar, a saúde dele tá ok, e também que ele não vai trazer nenhum risco quando for entrar nos Estados Unidos. Então essa é uma dica número 3. E uma outra dica que eu vou dar pra vocês, que não é nem dica, é obrigatório, vocês têm que ter o certificado do Zoossanitário Internacional. Então, que é o certificado Zoossanitário Internacional, que é conhecido como CZI. Esse documento ele é exigido pelo Serviço Sanitário do país de origem. No caso, do país de origem do animal, que é o Brasil, que vocês vão estar saindo. Esse certificado de Zoossanitário Internacional, ele alerta a procedência do animal e ele valida as condições sanitárias exigidas. Então, isso é obrigatório. Como é que vocês têm acesso a esse documento? Se vocês... Falar em animalzinho... Vocês podem entrar no site da unidade do Sistema de Vigilância Agropecuária Interna, que é o Vigiagro, que é o nome. Você tem lá tudo no site. Inclusive, você consegue imprimir um formulário com tudo certinho, com o que tem que estar escrito, mas com certeza o seu veterinário já está acostumado a fazer isso. Inclusive, tem muitas pessoas que pagam esse serviço para o veterinário para eles ficarem 100% focados nisso até o dia do seu voo. Inclusive, ele vai com você até o aeroporto. Tá? Normalmente, o Vigiagro, eles são localizados dentro de aeroportos, tá? Mas para os Estados Unidos tem uma novidade. Vocês podem fazer tudo online. Para a Europa, por exemplo, não. Você tem que ir a uma unidade que normalmente é dentro dos aeroportos. Para os Estados Unidos, não. Você pode fazer tudo online. Então, vocês podem entrar no site do Vigiagro e procurar tudo isso, que tem tudo isso lá, tá bom? Então a gente já falou sobre companhia aérea, a gente já falou sobre carteira de vacinação, sobre o atestado até 10 dias antes de voar, que tem que estar dentro desses 10 dias, né? E o do Vigiagro, que é sobre o certificado Zoossanitário Internacional. Então agora a gente vai falar das condições de viajar dentro de um avião. Normalmente eles aceitam na cabine e dentro de uma caixa, e essa caixa, só para lembrar, tem que ser uma caixa que o cachorro consegue ficar em pé nela e ele consegue dar uma volta completa, né? Não completa, mas uma volta curtinha assim dentro da caixa, porque ele tem que ficar confortável durante o voo, porque pensa, já é super desconfortável para um ser humano viajar no avião. Agora você imagina um animalzinho dentro de uma caixa. Então essa caixa é bom estar confortável. Ela não pode ser uma caixa que ela destrua facilmente para não colocar em risco a vida dos outros passageiros. E se você for com seu bichinho dentro dessa caixa na cabine, você saiba que a caixa não pode ficar no corredor e você não pode sentar no banco de emergência. Claro, então e por isso que o seu animal, junto com a caixa, só pode ter até 10 quilos. Lembrando que algumas companhias são desse tamanho, né? Aceitam até esses quilos na cabine, algumas não. Então tem que pesquisar. Eu tô falando de uma forma geral. E se o seu animalzinho for embaixo da cabine do piloto, saiba que eles não vão onde tem a mala, onde é um clima super gelado, não. É um ambiente que eles preparam mais climatizado, um pouco mais quente para receber o seu bichinho. Então verifiquem se é bom dar algum remedinho para ele descansando ou não. Enfim, cada um conhece o seu animalzinho. E normalmente no bagageiro, né, lá embaixo da cabine do piloto, vocês podem levar um animalzinho entre 10 até 30 quilos, contando o peso do seu pet e junto com a cestinha que leva ele, a caixa dele. Muito importante também falar sobre os cãezinhos que são cães de serviço ou os cães de suporte emocionais. Normalmente as pessoas que têm crise de ansiedade para controlar a ansiedade e nervoso, as psicólogas ou psiquiatras, elas fazem uma documentação falando que o seu animal ele serve para te ajudar, para controlar a sua ansiedade ou o seu nervosismo. Então são cães de ou suporte emocional ou cães de serviço, que é para ajudar pessoas com algum tipo de deficiência, normalmente o cego, que os cachorros auxiliam nesse processo. Então, algumas companhias aéreas, se você provar que tem esse papel, esse emotional dog, se uma psiquiatra provar que você precisa de um animalzinho para te acompanhar, algumas companhias não te cobram nada para você levar o seu cão. E eles podem ser cães um pouco maiores, sem problema nenhum, e eles não viajam dentro de uma cesta.
mas lembrando também que eles não podem ir ou na saída de emergência e nem ficar no corredor, ele tem que ir exatamente embaixo, assim, em frente, né, do dono, né, do responsável pelo pet dentro do avião. Então, uma coisa também que se você tem o seu bichinho de suporte emocional ou de serviço, a serviço, você pode saber também disso, ver com a companhia aérea que às vezes vocês nem pagam para levar o seu animalzinho. E de acordo com o preço que eu vi, mais ou menos, é que custa em torno de $250 para você viajar com o seu cãozinho. Então, assim, não é nada também surreal, né? Comparando a uma passagem que às vezes é $2.000. Então, normalmente o preço tem companhias, até se eu não me engano, a Azul, eu acho que o preço mínimo é $160. Então, vale a pena vocês darem uma pesquisada nisso e se programar. Então é isso, o vídeo hoje foi um pouco mais curto, eu também dei uma resumida para ser mais fácil de explicar. Lembrando que é muito importante vocês se programarem muito bem, se informarem bastante da companhia escolhida, porque eu conheço muitas pessoas que tiveram problema na hora que chegaram no avião, no aeroporto, e os cãezinhos não conseguiram embarcar, o que é muito triste. Claro que eles não ficaram soltos, né? As pessoas que foram para justamente assim, já para se acontecer algum problema, levaram os cãezinhos. E também já conheci pessoas aqui nos Estados Unidos que foi voltar pro Brasil e não conseguiu viajar com seu cachorro. E aí foi o caos, porque a família inteira teve que desmarcar a passagem, perderam o valor da passagem, enfim. Então por isso que é importante chegar. Eu chegaria 5 horas com antecedência no aeroporto, porque caso vocês não consigam, não tenham alguma documentação que vocês esqueceram, que foram exigidas há pouco tempo, vocês conseguem ir lá nos atendimentos dentro dos aeroportos para poder agilizar. E quem puder também pagar uma veterinária para acompanhar todo esse processo é super importante. E claro, pensando no bem-estar do seu animalzinho, é bom vocês já começarem a acostumar eles dentro da caixinha, talvez começarem a fazer alguns exames para ver se não tem problema, dar algum calmante para eles durante o voo, ficarem mais dormindo, mais calminhos e não ter nenhuma surpresa. E também só pode cães e gatos viajar em aviões comerciais. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo e a gente volta com mais vídeos depois.